noite. Sejam bem-vindos a mais um mini curso da Fonotrade. Muito feliz, mais uma vez, de estar com vocês aqui, conosco, nesse novo evento. Esse evento maravilhoso que até nos surpreendeu, porque nós tivemos que aumentar o número de vagas. Não sei se alguns, peço desculpas para alguns que tentaram fazer inscrição e acabaram não conseguindo naquele momento, mas nós estendemos, porque, sem dúvida nenhuma, é um tema muito interessante, é um tema que hoje tem trazido a atenção de vários profissionais para nesse momento que a gente está vivendo. Então, hoje nós gostaríamos de iniciar o nosso curso, que tem o tema de Desenho Universal para Aprendizagem DUA, uma perspectiva de ensino e aprendizagem para a diversidade. E para dar início ao nosso curso, eu convidarei a psicopedagoga Marisol Lage, a quem eu passo a palavra agora. Obrigada, Alegra. Boa noite a todos e a todas. É um prazer ter vocês conosco e muita responsabilidade também, porque assim eu estou vendo aqui no nosso encontro pessoas bem especiais e que nós admiramos muito. Bom, vou começar me apresentando então. Eu sou a Marisol Salcedo Lage, como a Alegra falou. Eu sou psicopedagoga institucional. Tenho trabalhado na educação já há 31 anos, sendo que 17 deles numa escola bilíngue. Sou doutoranda em Linguística Aplicada para Educação e faço parte do grupo de investigação do LACE, Linguagem e Atividade no Contexto Escolar. Sejam todos bem-vindos e eu passo agora para a Alicia se apresentar. Olá, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todas. Meu nome é Lícia, eu sou fonoaudióloga clínica há 25 anos, sou mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo e atualmente eu trabalho como fonoaudióloga educacional num colégio bilíngue em São Paulo. Boa noite, eu sou a Silvia, obrigada pela presença. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho em escola já há 25 anos, já passei por vários estágios, estagiária, assistente, professora, coordenadora pedagógica e atualmente eu trabalho como psicopedagoga institucional num colégio bilíngue em São Paulo. Para iniciar o nosso encontro, na verdade a gente pensou muito como seria, né? Não com uma palestra, também não chega a ser um curso, é a apresentação do DUA e a gente fez uma assim, a gente quer um bate-papo, uma conversa, mas de uma forma organizada. Então, nesse primeiro momento, a apresentação, logo eu vou falar dos conceitos que são base para entendimento e dessa perspectiva do desenho universal para aprendizagem, porque ele abrange também falar um pouco do conceito e ressignificar a inclusão, o que é a ideia de um aluno médio sobre a variabilidade. Logo, as minhas colegas vão falar sobre a perspectiva do DUA, falando um pouco da história dele, dos princípios, mas também dando exemplos na prática escolar. E no final, as perguntas, reflexões, comentários, para a gente pensar juntos sobre esse encontro. A participação de vocês é importante. Lícia, isso. E então a gente combina para fazer no final da apresentação e ela pode ser feita com o microfone aberto ou pelo chat, como vocês se sentirem à vontade. Bom, o Desenho Universal de Aprendizagem chegou para a gente 2 anos atrás, num congresso internacional, onde algumas escolas já estavam falando sobre ele, e no nosso anseio, trabalhando com a diversidade e inclusão, a gente vê ele com uma resposta, ou uma perspectiva muito positiva, como um terreno muito fértil e fecundo para trabalho com crianças no âmbito escolar, né, com crianças e adolescentes. Na verdade, o DUA, ele não se refere a aluno nem estudante, mas sim a aprendizes. É um enfoque, não é uma verdade única, mas é uma que a gente tem debruçado muito no estudo, na pesquisa, ligando também à prática, então a teoria sendo aplicada. E a gente tem vivenciado momentos de muito sucesso. E essa foi a nossa vontade de compartilhar, de ter esses encontros para compartilhar. Como eu falei, ele vem ganhando um terreno muito fértil em países, em escolas, mas também aqui. Ele já faz parte como uma diretriz
no currículo da cidade de São Paulo, né? Geralmente ele está sempre atrelado à inclusão, mas o que está por trás, e como está escrito aqui, isso aqui foi retirado de lá, é direção à consolidação de uma escola para todos, né? E é com esse olhar que eu convido vocês para escutarem o que a gente vai falar e mostrar. Bom, o nosso objetivo hoje é apresentar, né, o desenho universal para aprendizagem como uma possibilidade potente para trabalhar a diversidade. Como eu já falei, o objetivo do DUA é formar aprendizes expert. E esse expert quer dizer que eu saiba como eu aprendo, como eu funciono, que estratégias eu posso desenvolver para aprender cada vez melhor. E como o DUA propõe, sempre em cada encontro com os aprendizes, é estabelecer um objetivo. Então, eu gostaria que todos pensassem agora, quem quiser pode anotar no papel, que objetivo você estabelece? Um objetivo pessoal para esse encontro, seja conhecer pessoas novas, encontrar pessoas que você já conhece, aprender algo novo, buscar algo que te motive, e também os motivos e objetivos profissionais, né? O que você gostaria sair daqui com reflexões, repensando sua prática, ampliando sua visão? Esses são só exemplos, então a gente vai dar um minutinho para vocês pensarem. Tudo bem? Bem, para começar a falar do DUA, é importante a gente revisitar conceitos como inclusão e diversidade. E eu acho que esse foi o primeiro movimento que fez com que a gente se debruçasse nesse estudo, né? A palavra inclusão, e assim o fato de ser doutoranda da linguística aplicada, eu tenho me apegado muito aos nossos discursos, às palavras que a gente usa no dia a dia, e o que elas trazem, né? Então, falar inclusão e diversidade, a inclusão já dá a ideia que existe alguém que está às margens, que está fora, né? Que a gente idealiza um padrão, algum lugar homogêneo, e quem não é compatível com isso que eu idealizo, ele está praticamente fora. E é esse olhar que eu acho que é a grande virada, é pensar que existe a diversidade, que todos deveriam estar incluídos. Li, pode passar para o outro. E esse slide, apesar dele ser já mais caricato e conhecido, acho que traduz um pouco o que a gente quer pensar ou levar vocês a refletirem, né? Como acontecem esses processos sociais e que no âmbito escolar, acho que nós já passamos por todas essas áreas. E eu acredito que ainda hoje também. Então, um momento de exclusão, onde, como eu falei, a gente idealiza ou tem muito inconsciente que tem um lugar muito homogêneo e quem está de fora ficam às margens, quem a gente considera que é diferente. Outro movimento é a segregação, né? Onde esses diferentes se agrupam, mas não interagem, não se aprende. No outro, a integração, então ele já faz parte, né, desse círculo social, no entanto, eles continuam apartados. E a inclusão, que é um passo muito importante, mas na nossa concepção e compreensão, a gente tem uma visão muito mais ampla, que perpassa só isso. No nosso entendimento, nós somos multi, né? Nós somos muito diversos. Outro slide, isso. Então, a gente quer mostrar que, na verdade, o nosso gráfico deveria ser assim, porque nós somos muito diferentes, né? Cada um tem um repertório, cada um tem uma história, e o próximo slide vai ilustrar e trazer à tona todas as diferenças que fazem parte. Então, nós somos diferentes na variabilidade, que é o funcionamento cerebral, como nós percebemos o nosso ambiente, como elaboramos, a situação socioeconômica, os perfis de aprendizagem, interesses, motivações, o desenvolvimento da linguagem, as metas de aprendizagem, as vivências culturais, o rendimento acadêmico, o gênero, síndromes, transtornos, deficiências, isso sem contar com as crenças, com valores, com a visão de mundo. E eu sempre que apresento isso, eu lembro muito da frase do Paulo Freire, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, antes de vir para a escola, a gente já tem um repertório muito amplo, né? A Fernanda Liberale e a Antonieta chamam de patrimônio vivencial, na qual marca e enriquece o nosso âmbito escolar. E muitas vezes a gente esquece disso, porque com
a Declaração de Salamanca, que eu acho que foi um marco muito importante de incluir o que a gente olhava como fora do padrão, trouxe e mobilizou a sociedade e a escola. E aqui a gente pretende, com essa figura, ilustrar um pouco, né? Então, vamos fazer de conta que esse alfaiate selecionou 10 pessoas, fisicamente muito diferentes, um alto, um baixo, um mais cheinho, mais magrinho, outro bem menorzinho, e tirou uma média para fazer um terno. O que a gente percebe? Que esse terno não ficou bem em ninguém, né? Se a gente reparar, ficou grande, ficou curto, a manga, a calça, ou para o outro ficou um pouco mais largo. E se a gente parar para pensar e leva esse mesmo pensamento para o âmbito da educação, a gente oferece para os nossos alunos o mesmo ensino, cujas condições de aprendizagem deles são distintas, né? E dessa forma a gente amplia cada vez mais a desigualdade. Então, o que a gente prega aqui, que o aluno médio é inexistente. E o DUA colabora muito com isso. O próximo slide mostra para a gente como pensamos sempre nesse aluno médio e acabamos oferecendo as mesmas coisas, as mesmas mediações e que às vezes não servem para todos. O DUA propõe, isso vocês vão ouvir ao longo do nosso encontro, pensar nos extremos e não na média, porque isso não significa justiça nesse slide que a gente vê. No próximo, já fala da equidade, esse olhar mais cuidadoso, mais singular para a demanda do outro, né? Mas o DUA vai mais além. Ele sugere para a gente olhar para a diversidade de forma a oferecer o mesmo, mas de modo de contemplar a todos, considerando a diversidade entre todos os seres humanos. Isso quer dizer que ensino para a diversidade, a gente tem que enxergar essa diversidade humana como um valor e que nós aprendemos diferentes porque somos diferentes, né? Os estudos da neurociência, nesse ponto, têm colaborado muito para o âmbito educacional. Porque o modo como as pessoas aprendem é tão único como suas impressões digitais. Isso a gente fala que é a variabilidade. Então, nós convidamos vocês hoje para ampliar esse olhar e ter um novo sobre a diversidade. Quando a gente fala isso, perpassa a sala de aula. A gente olhar para a diversidade e mudar a nossa concepção sobre isso é trabalhar com a comunidade também, porque não adianta ter uma criança que a gente veja com funcionamento diferente na sala de aula, mas ela não seja convidada para uma festa, que os pais perguntem, será que é bom estar nesse contexto ou não? Então, a diversidade é trabalhar com a comunidade, é trabalhar com todos na sala de aula, potencializando as diferenças como algo rico, algo que acrescenta. A Silvia vai mostrar um vídeo para vocês, e é um vídeo que gostaria que vocês ficassem pensando como é que eu posso utilizar isso na sala de aula e com a minha comunidade, justamente para mudar esse olhar e trazer para a diversidade. Agora eu passo a palavra para a Silvia. Pode mudar, Lê, por favor. Bom, a Marisol trouxe aí bem claramente a diversidade. A gente sabe que a diversidade está na escola, está posta, mas como a gente vai possibilitar essa aprendizagem e esse convívio para todos? Né? Acho que essa é a grande pergunta. E o desenho universal, ele vem como uma resposta para a gente atender a essa demanda, né? De possibilitar aprendizagem e convívio para todos dentro da escola. Então, o que eu queria pedir para vocês agora é que vocês pensem em uma palavra que vem à cabeça quando ouvem desenho universal para aprendizagem. Talvez muitas pessoas já tenham entrado em contato, né, com essa ideia, outras não. Então, o que vier à cabeça, vocês vão encontrar no chat um link que leva ao Mentimeter, onde vocês vão escrever uma palavra.
Podemos? Eu não sei se todos já tiveram contato com essa dinâmica, mas as palavras que aparecem mais ao centro, em tamanho maior, são as palavras mais citadas, né, pelas pessoas envolvidas. Então, aí a gente vê claramente a palavra diversidade, palavra acolhimento, igualdade, dignidade, respeito, e é tudo isso que o DUA prega, né? A equidade, a dignidade, o DUA vem atender a tudo isso, né? Lícia? Tá compartilhando, Próximo, gente? por favor. Pode Tá, passar. então tá bom. Meu computador tá um pouco lento. Travou? Ele fica... Então, vamos lá. Então, o DUA, que é o Desenho Universal para Aprendizagem, ele é um marco curricular. O que significa ser um marco curricular? Ele é um marco porque ele é um enfoque, ele é uma forma de pensar, ele não é um currículo, ele não é uma metodologia, tá? Então, a gente é um marco curricular que considera que todos os alunos aprendem, porém, de formas diferentes. Aqui eu vou contar um pouquinho para vocês da onde surgiu essa ideia do desenho universal para aprendizagem. O desenho universal para aprendizagem, ele surge do desenho universal, que é um conceito desenvolvido por profissionais da arquitetura. Então, os profissionais da arquitetura pensavam em como facilitar, né, a vida de algumas pessoas. Então, no caso de pessoas cadeirantes, por exemplo, a solução que se encontrou foi construir rampas. Mas quando eles construíram rampas, o que eles perceberam? Que não somente os cadeirantes utilizavam aquela rampa, outras pessoas também. Então, a mãe com carrinho de bebê, alguém que está puxando uma mala, uma pessoa que quebrou a perna, quer dizer, outras pessoas usavam esse meio de acessibilidade que, em princípio, foi criado pensando numa pessoa com deficiência física. A mesma coisa, a legenda, por exemplo, que existe nas TVs hoje, né? Quando ela foi criada, era para atender uma demanda de pessoas com baixa audição ou pessoas surdas, mas ela atende a um monte de pessoas. Se a gente pensar, né, no rapaz que está na academia, assistindo TV e andando na esteira, né, se ele não tiver essa legenda, fica muito difícil de ouvir o que está acontecendo na TV. Da mesma forma, num consultório médico, na sala de espera, em pronto-socorro, em vários lugares que a gente vê que essa legenda nos ajuda também, né? Então, essa imagem, ela mostra exatamente isso, né? Então, a gente tem aqui à esquerda, embaixo, um rapaz na cadeira de rodas que diz, você pode varrer a rampa, por favor? E aí o rapaz que está varrendo a rampa responde para ele, todos estão esperando eu limpar a escada. Assim que acabar, limpo a rampa. Aí o rapaz responde, mas se você varrer a rampa, todos sobem. Então, a ideia, né, do DUA é essa, né? Que eliminando barreiras para as pessoas com deficiência, você minimiza ou até elimina barreiras para todas as pessoas. Então, aqui a gente colocou um esquema, né, só para mostrar que o DUA é o conceito da arquitetura na aprendizagem. Então, o DUA vai fazer a mesma coisa, vai olhar para a aprendizagem e eliminar barreiras, como a Marisol falou, né, nos extremos, e vai acabar atingindo muito mais pessoas. Tá? Então, onde foi desenvolvido o conceito do DUA, né? O conceito do DUA, ele começou a ser desenvolvido na década de 90, no Centro de Tecnologia Especial Aplicada, que fica lá em Massachusetts. Essa é a maior referência mundial em DUA, né?
Como que eles começaram? Na verdade, era um centro de tecnologia mesmo. Então, eles queriam desenvolver a tecnologia assistiva. E aí eles foram percebendo que muitas coisas da própria tecnologia assistiva eram muito úteis para outras pessoas. E ampliaram essa ideia. Então, a tecnologia ainda é muito presente no DUA, mas não é só a tecnologia, existem muitas outras ideias e muitas outras possibilidades, né? Porque há pessoas que pensam que para ser DUA tem que ter tecnologia, e não necessariamente, a tecnologia é mais uma ferramenta do DUA. Então, a gente vai definir aqui, né, segundo o CAST, o desenho universal para aprendizagem é uma abordagem curricular flexível que minimiza barreiras e maximiza o aprendizado para todos os estudantes, tornando os conteúdos mais acessíveis aos alunos. E aqui a gente vê novamente aquela imagem que a Marisol mostrou há pouco, onde a gente substituiu, né, o muro por uma rede, através da qual todos podem enxergar. Então, para a gente falar de DUA, é importante a gente falar, né, de barreiras e fortalezas. Não tanto do conceito, porque o conceito, o próprio nome já nos indica, mas aonde eles estão localizados, tá? Então, a barreira, ela está sempre localizada no currículo, ela não está na pessoa. Então, ela está no currículo, é previsível e é diferente para cada estudante, podendo ser eliminada. Se a gente consegue prever qual é a barreira, a gente consegue eliminar ou ao menos minimizá-la. Já fortaleza é considerada na hora da elaboração do currículo. Peraí. Agora, a gente vai assistir um pequeno filme que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas que eu acho que é muito importante para a gente refletir sobre as barreiras e fortalezas. O filme está em espanhol, a gente até tentou colocar um letreiro, até pensando no DUA, né, na importância da acessibilidade, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda. Isso também é DUA, né, que a gente não conseguiu ainda, ou seja, a gente vai conseguir, e é dessa forma que a gente pensa nos nossos estudantes, né? Eles ainda não conseguem. Então, como ele é multimodal, né? Ele tem aí as imagens e tudo, e o espanhol é uma língua parecida com a nossa, acreditamos que todos vão entender. Caso haja alguma dúvida, por favor, perguntem. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho!
Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la vuelta! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Muito bom. Então, assim, por esse filme, né, ele faz aí uma alusão da porta como sendo o currículo, né? E então o que a gente tem que mudar não é a criança, o jovem, enfim, o que a gente tem que mudar e olhar é para o currículo. Vamos lá. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de barreiras, né? Então, a falta de clareza de objetivos. Muitas vezes, quando um aluno está na aula e ele não tem claro quais são os objetivos daquela aula, isso pode se tornar uma barreira para ele. Depois, tamanho de letra e espaçamento de um texto. Imagina uma criança com baixa visão, por exemplo. Isso pode se tornar uma barreira que a gente elimina facilmente, aumentando a letra, dando mais espaço, colocando um contraste, né? Vocabulário e sintaxe. Isso pode se tornar uma barreira, por exemplo, para uma criança com transtorno de linguagem, que, de novo, a gente elimina se a gente cuidar de trabalhar antes o vocabulário, explicar algumas coisas para ela. Expressar ideias por escrito também pode ser uma barreira para uma criança com dislexia, para uma criança com disgrafia, né? Até mesmo o idioma que eu mencionei há pouco, né? Pode ser uma barreira. Então, a gente pode prever essas barreiras para eliminá-las, né? Isso tudo quando a gente pensa no currículo. E os exemplos de fortaleza, às vezes a criança ela pode não escrever tão bem, mas ela tem uma boa oralidade, então a gente pode explorar esse lado dela, né? Habilidade com tecnologia, a gente tem, por exemplo, no colégio, uma criança com uma disgrafia severa, mas que ele tem uma habilidade muito grande com o teclado, com a tecnologia, então isso foi libertador para ele, porque ele pode expressar aquilo que ele quer por meio do computador, por meio do tablet, enfim. Lógico que a gente não vai pensar também que em alguns momentos ele vai escrever para tentar melhorar isso, mas não é sempre. Na maioria do tempo ele tem esta outra possibilidade. E isso dá um acalento também, né? A gente viu lá acolhimento, isso é uma forma de acolher quando a gente reconhece barreiras, quando a gente trabalha com as fortalezas, também uma forma da gente acolher o nosso aluno, né? Habilidade nos esportes também pode ser uma fortaleza, habilidades sociais, falar mais de uma língua, né? Então, a gente tem que, novamente, quando pensar no currículo, pensar em como eliminar as barreiras e as fortalezas podem ser aliadas na eliminação dessas barreiras. Bom, o DUA tem algumas bases teóricas, tá? Então, a primeira são as descobertas da neurociências, né, que são descobertas recentes, as teorias de aprendizagem, então, principalmente a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, do Vygotsky, e o conceito de andaime de Brunner, e ainda as inteligências múltiplas do Gardner. Então, é nessas fontes que o DUA bebe, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre os princípios do DUA. E os princípios, eles estão muito baseados na neurociência. Então, antes de trazer os princípios, a gente só vai recordar aqui um pouquinho, muito superficialmente, do funcionamento de algumas partes do nosso cérebro. Então, aqui no centro, a gente tem o nosso sistema límbico, que é essa parte que a Alicia está mostrando, que ele, entre outras funções, é o regulador das nossas emoções.
O córtex cerebral, que é a parte mais externa, né, onde a gente vê aí a parte roxa e a parte azul, a parte roxa, ele está dividido no lobo parietal, occipital e temporal. E é a região do nosso cérebro responsável pelo recebimento das informações que chegam do meio através dos órgãos do sentido. E a parte azul, que também está no nosso córtex, é o nosso córtex frontal, e ele é o responsável pelo planejamento, pela execução e pela tomada de decisão. Então, isso foi só uma recordação para a gente poder olhar agora para os princípios do DUA, né? Então, o DUA tem 3 princípios. O primeiro é promover múltiplas formas de engajamento. Esse princípio está muito ligado a essas redes afetivas, que a gente mostrou anteriormente na região central do cérebro, né? Porque a gente não aprende, ou aquela aprendizagem, a gente até aprende, mas não, aquela aprendizagem vai embora se a gente não tiver um sentido para aquilo, se a gente não entender o porquê desta aprendizagem. Então, a gente precisa considerar as redes afetivas e como que a gente pode engajar o nosso aluno. O segundo princípio é promover múltiplas formas de apresentação dos conceitos e dos conteúdos. E eles envolvem as redes de reconhecimento, né? Então, seria o que da aprendizagem. A Alicia depois vai aprofundar um pouquinho, minimamente, com vocês. E nós temos também as redes estratégicas, que é o como da aprendizagem. Qual é o princípio? Possibilitar múltiplas formas de ação e expressão. Então, aquilo que o nosso aluno aprende, como é que ele vai mostrar aquilo que ele aprende? É isso que está nesse princípio. Essa aqui é a estrutura do DUA. Na verdade, essa é a mais recente estrutura do DUA, porque o DUA, ele também tem isso, ele é aberto e ele vai se modificando conforme as ideias vão sendo aplicadas, vão sendo revistas. Ele está pequenininho, a ideia não é que vocês leiam, ele está em inglês, não é para ler. Na verdade, é só para a gente mostrar como realmente ele está estruturado, tá? Então, cada princípio está dividido em 3 pautas. Então, as múltiplas formas de engajamento têm 3 pautas, as múltiplas formas de representação têm outras 3 pautas, e a múltiplas formas de ação e expressão tem outras 3. Cada uma dessas pautas está dividida em indicadores. E o DUA estuda profundamente cada um desses indicadores para poder pensar no currículo, né? Lógico que num encontro restrito de 1 hora, a gente não tem condição nenhuma de fazer nenhum tipo de aprofundamento nesse sentido. Então, é realmente só para vocês conhecerem como é a estrutura. E na parte de baixo, a gente tem qual é o objetivo. Então, o primeiro princípio, né, que são múltiplas formas de engajamento, tem por objetivo formar um estudante motivado, interessado. As múltiplas formas de representação têm por objetivo formar um estudante, ou melhor, um aprendiz, porque a gente não quer, como a Mari falou, né, que ele seja só um estudante da escola, mas um aprendiz para a vida. Um aprendiz que saiba reconhecer quais são as melhores formas dele realmente aprender. E no caso do terceiro, né, das múltiplas formas de ação e expressão, a gente quer formar, a gente não, né? O DUA pretende formar um aprendiz que saiba que recursos ele deve usar para expressar aquilo que ele sabe. Lícia. Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês. Então, o que são cada uma dessas redes e o que a gente consegue olhar para elas quando pensa no currículo, né? Então, as redes afetivas, como já está dito aqui, o porquê da aprendizagem, são as múltiplas formas de engajamento. Então, o que eu preciso perseguir, né?
Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui essa divisão e a gente aumentou para ficar mais fácil aqui para vocês verem, que o principal objetivo é um aprendiz envolvido com o seu processo de aprendizagem. E o que eu tenho que perseguir, né? O que eu tenho que proporcionar, no caso? Opções para a autorregulação, proporcionar opções para manter o esforço e a persistência e proporcionar opções para captar o interesse. Então, são os principais objetivos da rede afetiva. E como eu faço isso, né? Então, eu faço a seguinte pergunta: de que forma é possível estimular e despertar interesse e motivação para o envolvimento dos alunos? As respostas são, né? Então, assim, eu preciso ter clareza de objetivo, eu preciso de atividades relevantes, autênticas e reais, possibilidade de escolhas e autonomia e feedbacks frequentes, né? Lembrando que a rede afetiva, ela é a rede que está interessada na motivação, mas não é aquela motivação apenas de ser engraçado, legal, divertido, é a motivação do envolvimento no processo de aprendizagem, né? Para isso, a gente trouxe aqui um exemplo, que é um exemplo da clareza de objetivo, e que foi trabalhado, lógico que isso aqui é de uma escola americana, que a gente teve contato, por isso que nós temos esse exemplo, em que as crianças conversavam com as professoras e a professora ia direcionando qual é o objetivo para aquela atividade. E essas crianças aqui, então, os objetivos para o mês de setembro e de outubro, no caso dessa, para leitura, a meta de leitura dela é estar evidente, né, com evidência textual e apoiar a sua opinião. E a atividade dela de escrita é usar uma rúbrica, né, que ajude ela a guiar a escrita. Então, ela vai ter essa daqui como a meta para ela, o objetivo para ela melhorar durante aqueles meses nas atividades referentes à leitura e à escrita. Então, essa clareza de objetivo ajuda o aluno, o aprendiz, a perseguir e se sentir motivado a melhorar. Os feedbacks, né, Li? O professor também vai dando para ele, né? Verdade. E o professor vai alimentando isso, né? Dando feedbacks frequentes de como ele está, se ele precisa continuar nesse objetivo ou não, se ele já pode modificar e ter outros objetivos. Então, ele vai se sentindo sempre motivado a continuar melhorando. No caso das redes de reconhecimento, né, o quê da aprendizagem? Quando a gente oferece múltiplas formas de apresentação, então é quando eu vou apresentar esse conceito. Como que eu vou apresentar esse conceito? Como que eu vou elaborar isso? Antes eu queria convidar vocês a pensarem um pouquinho nessa imagem, né? Então, quando a gente bate o olho, o que é a primeira coisa que a gente vê? Claro que depois de um tempo a gente começa a analisar um pouco mais e começa a ver mais de um animal, né? Então, assim, algumas pessoas bateram o olho e viram primeiro aqui um pato, né? Então, esse aqui é o bico, o olhinho, a pata, né? E o rabinho do pato. E algumas pessoas, ou depois, conseguem ver que isso aqui pode ser um coelho. A orelha, os olhos, o rabinho do coelho e aqui a pata. E por que eu quis colocar isso aqui? Eu acho que é para mostrar o quanto essa rede ela é a respeito da nossa percepção, o quanto a nossa percepção é variada, o quanto existe essa variabilidade na nossa percepção. E quando a gente apresenta alguma coisa, não garante que você está exatamente apresentando aquilo, né? Então, cada um vai observar e perceber de um jeito. E isso tem que ser considerado ao elaborar um currículo. No caso, então, das redes de reconhecimento, qual é o objetivo que se persegue, né? É um aprendiz capaz de identificar os recursos adequados. Então, eu preciso proporcionar opções para a percepção, proporcionar opções para a linguagem, as expressões matemáticas e os símbolos, e proporcionar opções para a compreensão. Então, como que eu faço isso, né? De novo, faço a pergunta: são apresentados recursos multimodais para promover a construção dos conceitos? De que forma? Então, com experimentos, vídeo, áudio, texto, gráficos, mapas mentais, questões norteadoras, webquest, imagens,
e esquemas. São diferentes formas de apresentar o conceito e de ajudar esse aprendiz a ir elegendo aquele que é melhor para ele, né? Ele vai aprendendo a se conhecer como estudante, como aprendiz, no caso. E aqui a gente trouxe como exemplo, para pensar um pouquinho sobre a rede de reconhecimento, essa aula era uma aula sobre uma professora apresentando sobre o ciclo da água. Então, essa professora vai falar e vai apresentar um esquema, né? Uma imagem sobre o ciclo da água. Mas isso ainda pode ser explorado, né? Por meio de cantos, no caso, e ter um vídeo, pode ter um texto, esse texto pode ser com uma marcação, com um fundo diferente, né? Pode ter uma representação com o corpo, então as crianças vão representar corporalmente qual é o ciclo da água, e isso ajudar nessa memorização e entendimento. Pode ter ainda, dependendo da situação, né? Aqui é um quadro com a língua de sinais representando os ciclos da água. Pode ser apenas um áudio, a criança vai ouvir, né? Então, são formas diferentes de apresentar e elas podem estar em cantos e as crianças experienciarem, passarem por esses cantos e conhecerem diferentes, entrarem em contato com diferentes formas sobre o mesmo conceito. Ainda tem aqui a criação de um mapa mental, né? As crianças podem ver, desenhar, concretizar. E a gente acha muito importante também trazer essas imagens, como por exemplo de uma enchente, para que elas relacionem o que estão aprendendo em sala de aula com a sua vivência, com o seu dia a dia, né? Isso não ficar preso, restrito ao contexto de sala de aula, elas poderem expandir esse conhecimento. E aí continuar, né, dessa forma, tendo prazer, aquilo que eu estou aprendendo é significativo, tem relação com a minha vida, né? Aqui é um cartaz sobre economia de água, que a gente também acha interessante colocar como parte desse conceito, no caso do ciclo da água. E nas redes estratégicas? As redes estratégicas é o como da aprendizagem. Então, são as múltiplas formas de ação e expressão. Então, o que tem que objetivar? Qual é o objetivo dessa rede? É formar um aprendiz orientado a cumprir metas, né? E como? Eu vou proporcionar opções para as funções executivas, né, de planejamento e ação, proporcionar opções para a expressão e comunicação, e eu preciso proporcionar opções para a integração com as tecnologias assistivas. E qual é a pergunta, né, que você tem que fazer ao pensar nessa rede? Durante a realização das atividades, são possibilitadas aos alunos diferentes formas de expressar aquilo que sabe e o que estão aprendendo? Então, de que forma eu posso ofertar isso? Através da exposição oral, através da tecnologia, né, um vídeo, um podcast, uma plataforma de apresentação, pode ser a criação de um jogo, através das linguagens artísticas, né, o desenho, a pintura, escultura, música, teatro, expressão corporal, e também o texto escrito, né, que ele é o mais utilizado pela escola. Mas imagine a criança tendo a opção, né, de ter outras formas de se expressar, né, ou até quando você oferta outras formas de expressar, você também está eliminando essa barreira que talvez ele tenha uma dificuldade na escrita, no comportamento, se sente melhor expressando artisticamente através de um desenho, de uma pintura. Então, as redes estratégicas, elas proporcionam essas ideias. E aqui a gente trouxe também, para exemplificar, uma aula sobre nutrição, né? A professora, ela expôs sobre os conceitos de nutrição, e para entender se seus alunos conseguiram conceituar o que foi explanado, ela ofertou diferentes formas para que eles pudessem expressar o seu conhecimento. Então, o que ela possibilitou? Então, eles poderiam escolher responder diferentes perguntas, como: qual a opinião das pessoas sobre os fast foods? Imagine como seria viver com uma dieta restrita. Ou planeje um menu consistente com comidas saudáveis para uma festa.
Faça uma pesquisa verificando se a perspectiva da pirâmide alimentar se aplica para a população brasileira. Você tem alimentação saudável? Como você poderia melhorá-la? Ou ainda, elabore um folheto para ajudar os alunos pequenos a entender o que é uma boa dieta. Então, aqui, as crianças, os alunos, né, tinham essa opção. Eles tinham essa liberdade de escolher de que forma eles gostariam de expressar o que tinham entendido e aprendido nessa aula sobre nutrição. Então, falar sobre DUA, né, é essencial falar sobre rede afetiva, rede de reconhecimento e rede estratégica. E a intersecção dessas três forma o conceito do DUA. Então, portanto, aqui, né, os princípios do DUA permitem ao aprendiz fazer uma autorreflexão sobre seus processos de aprendizagem, pois expostos a diversas formas de engajamento, input e output, saberá o que funciona melhor para ele, o que contribui para sua autonomia e autoconfiança ao longo da vida. Então, os princípios do DUA é estabelecer objetivo, dar a possibilidade para eleger, dessa forma que ele entenda como funciona a aprendizagem dele, formando assim um aprendiz expert. A diversidade potencializa o processo de ensino e de aprendizagem para todos. Resumindo, o que o DUA propõe, né? Olhar para a diversidade, a variabilidade, prever barreiras e considerar as fortalezas, promover múltiplas formas de engajamento, possibilitar múltiplas formas de reconhecimento e oferecer múltiplas formas de ação e expressão, e dessa forma, um aprendiz expert. Esse é um planejamento... na verdade, não dá para ler, ele está pequenininho, mas assim, o quanto o professor tem que ter muito claro a intencionalidade dele e como ele pode prever as barreiras para o aluno. Então, falar do DUA, a gente apresentou, deu uma pincelada, mostrando um pouco do que ele é, né, e o que ele traz, mas ele precisa de um planejamento, né? É necessário entender essas pautas, esse framework que a Silvia mostrou, e entender também que ele não é separado, ele é integrado. Então, não é que a rede afetiva se trabalha no momento e a outra em outro, não. Isso aí é integrado e elas são simultâneas. E durante a nossa apresentação, nós usamos alguns recursos que o DUA propõe, né? Então, por exemplo, colocar agenda para organizar. Então, se a gente pensar numa sala de aula, colocar a pauta do dia, que conceito vai ser trabalhado, que página do caderno, do livro, a correção, estabelecer o que cada aluno estabeleça também seu objetivo, né? Então, qual que é o meu objetivo hoje? A gente já viu dos mais banais também, importantes para o aluno. Hoje eu não vou brigar com meu coleguinha, era um objetivo pessoal. Em matemática, não vou desistir em alguma conta. Enfim, estabelecer esse objetivo no início de cada aula. Aqui na nossa apresentação, e agora que as aulas são remotas, é importante colocar do que eu estou falando, né? Qual o conceito que eu estou trabalhando. Do mesmo modo, nessa da pauta, quando a Silvia falou, ter aqui o framework do lado, para todo mundo localizar o que fala, e que parte do cérebro está sendo trabalhada nessa proposta. Do mesmo jeito, aqui no balãozinho da conversa e do microfone, é também respeitar a eleição de cada um, como é que quer participar, seja utilizando o microfone ou escrevendo no chat. E eu pedi para vocês pensarem nos objetivos pessoais e profissionais, e agora seria interessante, até com uma orientação e uma proposta do DUA, é você pensar, eu atingi ou não atingi? Se atingir, ok. Se não, o que eu posso fazer então? Né? Se esse era meu objetivo para o encontro de hoje, o que eu posso propor, o que eu posso pensar, ou de que maneira eu posso ir atrás disso, seja no pessoal e no profissional. Com isso, a gente chega num momento que a gente queria escutar vocês. Tem algumas perguntas no chat. A Thaís tem uma pergunta para a gente.
ela diz, mas essa apresentação de todas as estratégias serve para... Como é que é? Você não quer comentar, Thaís, fazer a pergunta? Eu peguei aqui, Mari. Eu sou tímida, eu prefiro não Eu vou ler aqui. É. Mas ela fez essa pergunta justamente quando a Alicia estava apresentando todas aquelas estratégias para trabalhar o ciclo da água. Uhum. A Thaís pergunta, mas faz essa apresentação de todas as estratégias para todos os alunos? É interessante para eu saber como é que eu aprendo, o que me beneficia, eu preciso experimentar, né? Mas o que a gente tem visto são cantos, né? Eu tenho feito um trabalho na escola pública com imigrantes e eles têm mesmo essa dúvida de vocabulário, então como é que eles preferem? São cantos, esse canto é áudio, aqui tem a leitura, nesse outro vídeo, e a criança pode escolher, desde que ela já conheça como ela prefere. E aí tem a outra pergunta, né, que se uma criança só quer ouvir e eu preciso que ela deslanche na leitura, o que eu posso fazer? Eu acho que a gente tem que ter muito claro o que eu pretendo com isso. Se é um momento que eu estou ensinando história e eu quero saber se ela conseguiu construir um conceito sobre revolução, por exemplo, não importa a maneira que ela vai se expressar. No entanto, eu tenho que observar que se ela não se arrisca nas outras habilidades que nós consideramos importantes, estabelecer um objetivo com ela. Então, hoje você faz, mas amanhã, na aula de língua portuguesa, você vai escrever um trecho, vai contar, fazer um lead de notícia, e é dessa forma, né? Então, eu acho que tem que ter muito claro onde que eu quero chegar, e o aluno também, né? Aquele modelo que a gente viu e fotografou numa escola, foi fora, em Nova York, está lá muito claro qual que é o teu objetivo. Então, a criança sabe onde ela quer chegar. Tem uma outra pergunta aqui da Carolina. O professor pode trabalhar o DUA na sala, mesmo se a gestão e os colegas não conheçam? Então, o DUA, ele trabalha com currículo, né? Então, o ideal é que ele seja trabalhado, que a escola desenvolva, tenha esta visão, tenha esta cultura de DUA. Porque, assim, a gente passou muito rápido, mas imagina que para cada pauta tem 3 a 5 pontos de verificação ou indicadores, e isso tem que ser muito aprofundado. Então, assim, é difícil o professor trabalhar se não for na escola. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto, que uma das formas da gente começar é começar na sala de aula com o professor também. Porque ele começa aplicando uma ou outra estratégia, vai vendo que isso dá certo, e aí isso se amplia, né? Então, o ideal é que ele seja uma visão curricular, mas a gente tem aplicado algumas pequenas estratégias em sala de aula e tem visto um resultado muito positivo, né? Então, acho que sim, sem problema. Depois... outra entrada, desculpa, é fazer um estudo de caso, né? Você na tua sala de aula, de que forma você pode trabalhar, porque isso o DUA das escolas que a gente tem conhecimento acabam entrando e sendo validado e legitimado dessa forma. Né? Tem outra pergunta aqui sobre avaliação. Era essa que você ia falar, Sil? Então, eu ia pegar uma outra que agora eu perdi. Responde essa, depois eu pego aqui a próxima. Tá. O ideal do DUA é processual a avaliação, né? A criação, gente, aí eu confundo a falar rúbricas ou rubricas? Rubricas. As rubricas. Então, a cada tarefa, o aluno conseguir autorregular o conhecimento dele, ele conseguir fazer uma autoavaliação, né? E eu sei que é uma questão da escola e não depende da gente, essas provas que são trimestrais, essas provas que são mais extensas e que estão, né? Não tem como fugir. O que eu tenho visto? Por exemplo, eu vi numa avaliação de português, era sobre um livro de leitura dos alunos. A professora fez 3 perguntas e falou para ele escolher qual que ele queria responder. Né? Então, das 3 perguntas abaixo sobre o livro que as crianças tinham lido, ela dá essa opção. Né? Quando o DUA fala sobre as opções e você poder escolher, o saber escolher, ele demanda muito autoconhecimento, muito
análise, então é uma ferramenta muito importante, né? É um aspecto importante. Então, eu tenho visto em algumas avaliações essa possibilidade de você poder escolher, até por desenho. Então, você quer saber, eu estou com a Revolução Francesa hoje porque eu estava com um aluno conversando sobre isso, mas você quer que ele fale sobre isso e, de repente, a expressão escrita dele não vai favorecer? Ele pode fazer por desenho, mapa mental e explicar para a professora. O Mário, eu acho que poderia até falar um pouquinho, uma pessoa perguntou se isso se aplica à educação infantil, né? E eu acho que é justamente isso, o DUA se propõe a formar um aprendiz. Então, quanto antes você começar e trabalhar para que essas crianças aprendam como é que eles fazem para aprender, né? Como é que é melhor, o que é mais confortável para ele aprender, o que ele faz para que ele consiga entender melhor o conceito, eu acho que quanto antes melhor, né? Então, essa é a proposta do DUA, formar um aprendiz expert. E não é aquele aprendiz que eu estou formando só de 5º ano, de 4º ano, não. Começando desde pequenininho, ele vai aprendendo a manipular e elaborar como é que ele faz para conhecer melhor, como é que ele grava melhor, como ele se expressa melhor, né? Onde ele se concentra melhor. E o professor, ao mesmo tempo, vai guiando, né? Vai sendo condutor e aprendendo, né? Olha, para você, eu acho que nesse momento é melhor você fazer desse jeito, né? O professor vai conhecendo o seu aluno também e vai ajudando ele a guiar esse processo aí de aprendiz. E tem uma coisa interessante no DUA também, que, como eu falei para vocês, que é muito profundo, é que não só o estudante o aprendiz vai ganhando mais expertise, como o professor, né? Então, o DUA também divide o caminho do professor. Então, o professor que começa no DUA, professor que está médio, professor mais avançado, professor expert. E o próprio CAST diz que ainda existe muito poucos professores que já estão nessa expertise tão grande com o DUA, né? Eu acho importante dizer que a gente fez aqui uma simplificação de tudo, mas existe uma profundidade muito grande, né? Quando você pensa no DUA. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É possível disponibilizar o material, a gente combina com a Alegra como a gente vai fazer isso, tá? Eu acho que de pergunta aqui no chat é isso. Talvez tenha alguém que queira falar alguma coisa, ou perguntar mais alguma coisa, ou colocar mais alguma coisa no chat. Sobre referência de outros materiais. A gente tem uma referência bibliográfica que quando a gente divulgar, né, Alegra, quando a gente vê como é que a gente faz para passar, que aí tem os livros, as referências, tem muita coisa em inglês, gente, ainda, né, muita coisa em inglês e espanhol, porque ainda não tem quase nada em português. A maioria que tem ainda é nessas duas línguas, mas a gente passa para vocês. Se vocês conseguirem passar para mim, eu mando por e-mail para elas, tá? Legal. Eu tenho como enviar por e-mail, tá bom? Tá ótimo. Eu fiz uma pergunta que está no chat. Peraí, deixa eu achar. Pergunta, Thaís, pode perguntar. Morro de vergonha. Se tem esse curso, né, de DUA, porque assim, eu fiz neuropsicopedagogia e eu até já tinha ouvido falar. Eu acho bem interessante, mas eu nunca vi cursos de DUA. Se vocês têm algum curso, algum indicador para ensinar a gente a fazer essas pautas. Então, Thaís, a gente está organizando um curso, ainda não está pronto, que é um curso realmente assim, que aprofunda um pouco mais e tem um caráter prático, né? De pensar num aluno com determinada questão, como isso seria para a sala de aula como um todo, de pensar
em atividades, olhar para alguns aspectos do currículo. A gente está pensando nisso. Deixa eu fazer uma observação. Tem o professor Eládio, que eu admiro muito, ele é espanhol, e ele fez a tradução do DUA. Então, eu também vou mandar para a Alegra, vou encaminhar, porque ele disponibiliza em português. Ah, que legal. Eu acho que é isso, então, Acho que gente. é isso, Se não gente. tem mais dúvida, tá todo mundo louco para ir para o feriado. Boa Páscoa. Obrigada pela presença. Obrigada. Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro. Né? Eu gostaria de agradecer, Marisol, Silvia, Elícia, a oportunidade de estar passando para a gente esse conceito, esse conteúdo, que muitas, inicialmente, até para mim, foi uma surpresa, não é minha área, mas eu já estou há bastante tempo integrada no assunto, e eu gostei muito da possibilidade de trazer esse conteúdo, como eu tenho visto aqui alguns profissionais comentarem, até do interesse em conhecer um pouco mais. E essa oportunidade foi trazida por vocês e a gente só tem a agradecer. Com certeza a gente ficou um gostinho de quero mais. A nossa proposta é mais tarde oferecer sim um curso, mas o nosso objetivo inicial não era esse. Nosso objetivo inicial era realmente passar o conceito, e principalmente em função do período que nós estamos vivendo e da necessidade urgente desse conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer vocês por essa palestra, agradecer os profissionais que mais uma vez prestigiaram a nossa aula, e dizer que nós vamos encaminhar o certificado para quem esteve presente e assistiu à aula, e todo o material que elas vierem a me encaminhar, eu também passarei para vocês por e-mail, tá? E quando gerar a gravação, façam, se vocês tiverem interesse em assistir novamente, podem acessar o canal do YouTube, @Fonotrade, que estará lá a gravação da nossa aula de hoje. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Não sei se eu quero para o feriado, porque eu não tenho feriado. Ai, jura? Eu não tenho feriado. Mas que bom. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Páscoa! Boa noite, obrigada. Nossa dúvida era dia 31, se estariam ou não, em função do feriado ser decretado. Isso demonstra o quanto o profissional tem interesse e está engajado. É verdade, Alegra. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.